Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando aqui o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, programa das 6 da tarde de todas as sextas na COTV. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a repercussão aí do julgamento da suspeição do Moro e também, que intitulou nosso programa, o crescimento aí na perseguição política a jornalistas, né? Perseguição à liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Eu estou aqui hoje com o companheiro Valdo Santos, da TVT Jornalismo, o companheiro Jonas Carreira, da TV Jovens Cronistas, e também um novo companheiro aqui no nosso programa, o companheiro Paulo Amaro Ferreira, do canal Cotidiano News, para a gente tratar aqui da resenha, né, dos principais meios de comunicação da burguesia, do que vem falando, das mentiras, das manipulações. Bom, vamos começar falando aí da questão, né, do Moro e como isso daí foi coberto pela imprensa monopolista, pela imprensa burguesa, né? Boa tarde, Valdo, tudo bom com você? Como é que você viu essa repercussão na imprensa do julgamento da suspeição do Moro? Boa tarde a todos, boa tarde aí aos camaradas e companheiros da COTV, aos militantes do PCO e aos colegas também, os companheiros aqui Vasco, o companheiro Paulo Amaro e o Jonas Carreira, que também ainda não apareceu por aqui, mas logo ele aparece, acho que está com um probleminha aí de internet. Bom, esta semana aí foi uma semana decisiva, né? Mas é aquela decisão relativa, porque tudo que assistimos lá no STF e tudo aquilo que a imprensa divulgou sempre tem aquele interesse sempre primário. Então, a suspeição de Moro aconteceu, mas a questão Lula, a suspeição de Moro aconteceu, mas a questão Lula é o que está em mais evidência neste momento. Então, o Lula, todos os processos foram transferidos para Brasília, de Curitiba para Brasília, e o ministro do STJ, ele tentou barrar, e logo em seguida, ele parte de um processo lá, ele mandou para Brasília, só que aí é que está o problema. É Brasília que vai decidir. Brasília que vai decidir se eles vão dar prosseguimento já com essas provas que eles têm em mãos, essas provas coletadas de muitas, a maioria de maneira ilegal. E outro detalhe também importante é que o Lula, ele tem mais, se não me engano, ele tem mais 8 processos. Então, ele tem mais 8 processos e, de qualquer maneira, a possibilidade é clara, é evidente, de que, neste momento, a liberdade política do Lula, né, porque ele é um preso político, quer dizer, os direitos políticos, do Lula estavam cassados, ele recebeu os direitos políticos a partir dessa decisão do STF, mas, em compensação, eles podem aprontar novamente mais uma, e então a esquerda não pode ficar meramente festejando, vibrando que agora sim, definitivamente, o Lula será o candidato em 2022, e, inclusive, o que o PCO, o Rui, principalmente, ele sempre fala, quando tem oportunidade, é de que é interessante, eu também concordo, lançar a campanha do Lula urgente. Isso para ontem, lançar a campanha do Lula, que é para você criar uma barreira de proteção e para você criar antagonismo. Você tem que lançar a campanha do Lula para fortalecer a ideia e você vai criando uma espécie de gordura, uma espécie de barreira contra possíveis ataques, o Vasco, que poderão aparecer nesse futuro bem próximo. Uhum. Paulo, não sei se você
Bom, você acompanhou, né, a repercussão da imprensa. A Folha de São Paulo, por exemplo, né, ela teve a pachorra de, nessa semana aqui, publicar uma matéria título, caso Triplex mostrou proximidade de Lula com empreiteira e dificuldade de provar suposta corrupção. Engraçado, né, porque a Folha fala dificuldade em provar suposta corrupção. Não é que é uma dificuldade em provar, é justamente porque para isso daí eles precisam seguir a lei, né, para conseguir provar alguma acusação, algum crime de corrupção. Se na verdade houve dificuldade em provar, quer dizer que na verdade eles não conseguiram simplesmente provar, não conseguiram seguir a lei, né? A Folha aqui acaba dando a ideia de que a legislação é complicada, né? Aquela velha história que a imprensa sempre disse, né? Existe uma legislação que dificulta tramitação ali, e aí o réu ele tem muitas oportunidades de escapar, né? Então a imprensa sempre tentou, né, forçar que a lei fosse e a legislação, né, fosse na verdade para o brejo, né? Com essa questão aí de que é muito difícil, tinha que ser mais simples, acusou, prendeu e pronto, né? E no caso do Lula é a mesma coisa, né? Na verdade, o caso do Lula é o que motivou, né? Todo esse malabarismo aí retórico que tem sido feito pelo judiciário e pela imprensa. O que me parece que ficou claro, né? É que a imprensa, né, expressando aí a vontade da burguesia, a opinião da burguesia, não quer o Lula de jeito nenhum no páreo para 2022, né, Paulo? Boa tarde aí para você, boa noite. Bom, boa tarde aí, boa noite para todo mundo que está acompanhando a CEL TV. Boa tarde para o Vasco, agradecer o convite da CEL TV para a gente participar. Boa tarde também para o Valdo e para o Isaías, que nos acompanham aí junto no programa. Pois é, acho que está claro isso aí, né Vasco, que a burguesia, né, e o bloco da direita como um todo não querem o Lula de jeito nenhum como candidato, né? Você citou aí a matéria da Folha de São Paulo, né? E a Folha também lançou, não sei se o pessoal deve ter acompanhado também, né? Lançou uma pesquisa, divulgou uma pesquisa aí da Datafolha, onde supostamente mais de 51% das pessoas acharam que a anulação dos processos foi injusta e mais ou menos também essa porcentagem de pessoas acham que o Lula não deveria ser candidato, enfim, que é uma coisa, obviamente, muito falsificada, né? Se a gente que acompanhou aí as repercussões também na imprensa, até nos canais progressistas, na imprensa mais progressista e nas redes sociais, viu aí, né, a verdadeira euforia da população, de boa parte da população, quando o Lula recuperou seus direitos, né? Então, essa imprensa golpista aí, assustada com a repercussão, certamente, né? E o próprio governo Bolsonaro se assustou com a repercussão que a devolução dos direitos políticos para o Lula obteve, né? Inclusive, não só no Brasil, como também em diversos meios internacionais de imprensa, enfim. Essa imprensa golpista se apressou, então, em atacar o Lula, né? A Folha fez essa matéria que você falou, lançou uma pesquisa, o Globo ressuscitou o Deltan Dallagnol, que na verdade já deveria estar preso, né, porque comprovadamente conspirou junto com uma potência estrangeira contra o país, né, contra as empresas nacionais, enfim, isso em qualquer país minimamente sério já seria passível de prisão, enfim, né. Então, existe toda uma tentativa aí de tentar acalmar, enfim, de tentar reverter essa euforia da população, que foi euforia provocada pela devolução dos direitos do Lula, né? E também desmonta aquela tese, né, Vasco, que surgiu também, vem surgindo aí, principalmente em setores da esquerda mais ligada à classe média, de que o Lula
já estaria fazendo um acordo com setores da burguesia, já estaria fazendo um acordo com a direita, né? E me parece bem claro que não existe hoje nenhum setor da direita disposto a fazer acordo nenhum com o PT, com o Lula, enfim, né? Então me parece que os acontecimentos dessa semana meio que comprovam isso, né? E um outro, já para finalizar aqui minha fala agora, um outro fator que também cabe a gente destacar é que o Ciro Gomes, né? Que me parece também um fator a gente prestar atenção, né? Também já se apressou em atacar o Lula, né? Fazer uma série de ataques aí, críticas ao Lula. Então, eu não vejo particularmente nenhum setor da burguesia e da direita nacional disposta a fazer qualquer tipo de concessão ao Lula e ao PT, né? Então, me parece isso, que a repercussão dessa semana confirma as teses que o próprio PCO vem divulgando aí nos últimos anos, nos últimos meses, né, de que o Lula é o verdadeiro candidato antigolpe, ou seja, ele é o candidato que se coloca, né, do ponto de vista das forças sociais, contra todos os setores do golpe em conjunto, e não somente contra um ou outro setor, né. O Lula, ele é um cara que não é aceito tanto pela ala da direita tradicional, como também pela ala bolsonarista, né, ou seja, é o único candidato antigolpe que a gente tem aí com uma verdadeira expressão popular e com uma verdadeira chance de derrotar o golpe, né? E por isso, e a imprensa entende isso, né? A burguesia entende isso e por isso ataca o Lula, né? Em todos os momentos, em todas as oportunidades que ela tem. Algumas matérias que a gente pode ver aí da imprensa, né, são um pouco ambíguas e podem levar algumas pessoas a acreditar, né, quando a imprensa supostamente estaria enchendo a bola do Lula, comparando o Lula com o Bolsonaro, às vezes falando, né, aparentemente falando bem do Lula. Isso daí, na verdade, é mais para chantagear o Bolsonaro, para apertar o Bolsonaro, né? Veja só, Bolsonaro. O Lula tá aí, tá no páreo, hein? O Lula, de repente, ele tem apoio popular para ganhar de você. Então, é melhor você se aliar com a gente, fazer logo esse acordo aí. A gente precisa colocar você na linha para você fazer as famosas reformas neoliberais que o PSDB, né, vem se comparando com o Bolsonaro, de que o Bolsonaro não privatiza. E aí a imprensa usa, né, tá usando o Lula mais como um espantalho ali para o próprio Bolsonaro fazer um acordo com a burguesia, né, e fazer o governo que a burguesia quer, senão a burguesia fica falando ali, tem o Lula, tudo. Então, quando a gente vê ali o que parece ser, né, uma matéria favorável ao Lula, a gente tem que entender que é mais nesse sentido, porque a burguesia não quer o Lula de jeito nenhum. Jonas Carreira, boa noite para você. Você está aí? Você acompanhou também, né, a repercussão da imprensa aí a respeito da suspeição do Moro, a respeito do caso do Lula. Boa noite, Valdo, boa noite, Paulo, boa noite, Vasco, boa noite, produção, boa noite, militantes, filiados do PCO. Mais uma vez é uma honra estar participando aqui dessa live com vocês. Bom, o que eu percebi, aí, né, principalmente os jornais do Globo, da Folha de São Paulo e do Estadão, o que eu percebi, é lógico que há ainda um discurso antipetista, principalmente anti-Lula, mas também eu tenho percebido que houve um certo descarte, né, como se fosse um objeto, um lixo descartável da figura do Sérgio Moro, né, do personagem que foi usado como para ferramenta de guerra híbrida, não só no Brasil, mas na América Latina como no todo. E também eu vejo também um movimento da mídia, da Globo, da Folha, do Estadão, em descartar o Bolsonaro também e já inserir uma terceira via, um segundo turno com Lula. Eu gostaria de destacar, por exemplo, o colunista da Rede Globo, né, do jornal o Globo, Bernardo Melo, que escreveu, né, uma coluna escrita, A Corrupção de Moro. Né, isso é uma prova contundente aí de que há um movimento aí de descarte do juiz Sérgio Moro, né, e
também destacar um texto da Folha de São Paulo, em que a Folha de São Paulo faz um discurso antipetista colocando: calcula-se que o ex-presidente, se de fato for liberado para concorrer, buscará aproximar-se do centro político com a moderação do discurso econômico, em movimento que já realizou com sucesso na vitória inaugural de 2022. Não se trata de missão simples, ou seja, já querendo prever um possível discurso daquele Luilinha Paz-Amor em 2022, sabendo que pode ser que ele ganhe com esse discurso e tentando já imprimir ali um discurso antipetista, tentando manipular a opinião pública. E também gostaria de destacar um artigo da Vera Magalhães, uma representante aí do Tucanato, né, representante da Frente Ampla, em que ela cita uma terceira via no jornal O Globo, né, e ela diz aqui: até aqui, a dúvida dominante era a respeito de quem enfrentaria Bolsonaro no retorno. Lula ou candidato alternativo? Agora não é absurdo pensar na possibilidade de um confronto decisivo ocorrer entre o petista e a terceira via. Ela especulando já, né, e colocando ali de forma subliminar uma terceira via, né, com Dória, Luciano Huck, e usando o subfuncionário aí da Frente Ampla que se coloca como esquerda, mas ao mesmo tempo colocando uma granada antipetista, anti-Lula, dentro da esquerda e fragmentando a esquerda, que é o Ciro Gomes, né? Então, assim, a gente já vê uma conjuntura da mídia hegemônica imprimindo um discurso antipetista contra a candidatura do Lula e, ao mesmo tempo, dando uma retirada do Bolsonaro e tentando imprimir ali uma terceira via, né? Isso. Deixa eu agradecer ao pessoal que está assistindo aqui o nosso programa. O Arthur Freitas, Adriano Teixeira, Cecília Maria, o Escort EXR3 também está aqui. Ele comenta sobre a pesquisa do Datafolha, né, que é uma pesquisa totalmente manipulada. Comenta assim: essa pesquisa do Datafolha deve ter sido feita no bairro dos Jardins ou no Morumbi, aqui em São Paulo, né? A Folha gosta também de se contradizer, né? Porque teve uma pesquisa recente no ano passado que ela dizia, ao mesmo tempo em que a população queria ver o Lula presidente, também queria ver o Lula preso, né? Então, é muito escancarada aí a manipulação por parte da Folha de São Paulo. Agora, queria passar para o outro tema também, que é o tema que a gente está aqui no título do programa, né? Prisões de jornalistas aumentam 1.400% nos Estados Unidos em 2020. Essa daí, né, que sempre se considerou a terra dos homens livres, né, a terra da democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, com a crise, né, capitalista, o regime norte-americano vem ficando cada vez mais ditatorial, cada vez mais direitista, né? Muitos, né, a imprensa, a burguesia em geral, vai colocar a culpa no Donald Trump exclusivamente, né? Porque foi durante o governo dele, né? 2020 ele ainda estava no governo. Mas a gente sabe que, na verdade, não é apenas isso, né? Não é apenas a questão do Donald Trump, porque esses jornalistas foram presos do quê? Pelas polícias estaduais, né? Alguns podem ter sido pelo FMI, pelo FBI e tudo, mas os governos, né, estaduais dos Estados Unidos também têm apresentado, sejam eles democratas como republicanos, uma direitização muito grande, né, desde a crise aí, e tanto é que o grande combatente do Donald Trump que entrou na presidência dos Estados Unidos é o Joe Biden, que é mais direitista ainda que o próprio Donald Trump, né? E uma coisa curiosa, a imprensa, né, quando eles querem atacar a Venezuela, a Rússia, Cuba, né, um dos principais artifícios que ela usa é justamente falar que esses países aí censuram a imprensa, perseguem jornalistas, são países onde não existe liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né?
Agora, um aumento desse nível aí nos Estados Unidos, onde está aquela ONG, né, Repórteres Sem Fronteiras, onde está a Anistia Internacional, Human Rights Watch, né, todas essas ONGs aí que são patrocinadas pelo imperialismo, onde está a ONU, né, para falar de repressão aí às jornalistas, onde estão os próprios veículos de comunicação, né, para denunciarem essa perseguição contra os seus próprios funcionários por parte não do Trump, mas do regime político norte-americano como um todo, né? Queria que vocês comentassem aí, começando pelo Valdo de novo. Você resumiu tudo, realmente. O que o Trump lá, por exemplo, é uma tentativa também aqui no Brasil, né? Todos os ensaios do Jair Bolsonaro, os ensaios são cópias, né, do que o Trump fez, e agora com o Biden, nós podemos assistir talvez um modelo um pouco diferenciado, mas ele vai tentar maquiar também toda essa situação. Acredito que ele vai usar essa maquiagem para dizer que, não, com o governo Biden é totalmente diferente, diferente do Trump, porque o Trump e o Bolsonaro, os dois, eles combinam muito bem, quer dizer, aquilo que eles prometeram, aquilo que eles são, eles se apresentam de cara limpa. Então, acredito que com o Biden vai ter uma sequência desse tipo de ação. É claro que a direita perfumada sempre usa técnicas diferenciadas. Então, acredito que essa perseguição aí não é de hoje. Para quem é jornalista, para quem já atuou lá em décadas passadas, você sempre teve momentos de mais ou menos perseguições. Isso em escala nacional e também de forma mundial. Então, a perseguição aos jornalistas, né, como você falou, cadê as entidades, né, para realmente buscar uma espécie de proteção? Esse número aqui é muito forte, né? 1.400% de prisões de jornalistas que aumentaram só em 2020. Portanto, é um número imenso. E aí, cadê os órgãos de proteção a essa categoria, a nossa categoria de jornalistas? Então, acredito que com o Biden, para resumir, com o Biden, esse processo vai continuar, só que eles vão tentar maquiar, dar de repente, uma aliviada neste começo de governo Biden. O Biden, acho que foi essa semana, foi a primeira coletiva dele, a primeira coletiva oficial, inclusive, e já dando aquela aliviada, passando pano, porque com o governo Biden o jornalista vai ter toda a liberdade, mas acredito aí os camaradas e companheiros aí dos Estados Unidos que se preparem, porque com certeza é só este primeiro momento, esta introdução, este início desse governo Biden. Com o Trump, tivemos toda essa perseguição aberta, né, abertamente, como acontece aqui no Brasil, só que o Trump, ele usava muito essa técnica, como o Bolsonaro tenta implantar aqui no Brasil, e consegue em boa parte, é mais para criar promover aquele susto à categoria. Mas, com certeza, o Biden vai dar prosseguimento, e talvez com o Biden a situação piore ainda mais. Em 2020, né, foram 130 prisões de profissionais da imprensa enquanto exerciam a sua atividade, né, durante ali o ato. Enquanto em 2009
foram 2019 foram 9, né? Por isso esse aumento de 1.400%. Agora, Paulo, o Barack Obama, ele, que é o governo do qual o Joe Biden foi vice-presidente, né? Não ficou muito atrás, né? O número de detenções de jornalistas pode ter sido menor, mas a gente não pode esquecer que foi durante o governo Obama onde explodiu, né, o caso do Wikileaks e iniciou-se uma perseguição enorme, né, contra todos os jornalistas e ativistas digitais que vazavam, né, documentos confidenciais do governo que, no entanto, eram de interesse público. Então, o que o Valdo falou, né, a respeito do Joe Biden é a mais pura verdade, né? O Biden, nesse sentido, não pode ser confundido como um amigo da liberdade, né, que vai melhorar consideravelmente o papel dos jornalistas, né, dos profissionais da imprensa e dos ativistas pelo direito à informação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são o que nós temos hoje, mais próximo de um regime totalitário, né? Não é segredo para ninguém aí, principalmente, com certeza, as pessoas que acompanham a COTV, que são já um público, né, que mais esclarecido, que se informa melhor, enfim, já sabe, né, já está cansado de saber que nos Estados Unidos existe um regime de controle total, né, de boa parte da população, das organizações, dos partidos, dos meios de imprensa. Existe todo um sistema de espionagem e controle montados já desde o século passado, né? Então, ou seja, também, acho que o que o Valdo comentou um pouco ali, né? Não é de hoje que existe essa repressão, né? A gente pode pegar, por exemplo, períodos conhecidos de uma intensa repressão à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa nos Estados Unidos, como, por exemplo, lá na década de 50, o macartismo, né? Onde diversos setores da imprensa, intelectuais, do cinema, da música, enfim, foram perseguidos aí, acusados de ter uma relação com o comunismo, né, etc. Então, me parece assim, em períodos onde existe uma crise, uma tensão social maior, essa repressão tende a aumentar, né? Como no caso do ano passado aqui, a novidade, o que provocou, né, basicamente esse aumento de 1.400% foram as manifestações, né, em virtude do assassinato brutal do George Floyd, né? Então isso aumentou no esteio daquelas manifestações, né? Os jornalistas então cobrindo as manifestações, enfim, né? E a repressão policial ficou muito evidente, né? É isso que o Eduardo Vasco colocou, né? Onde é que estão, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que praticamente montaram um escritório na Venezuela para conspirar contra o governo Maduro, ainda na época do governo Chávez, né? Ou então em Cuba, que, né, se apressam lá sempre a denunciar uma suposta repressão contra algum e outro blogueiro financiado pelos Estados Unidos, né? Que existem alguns em Cuba, mas que não tem nenhuma expressão, nenhum apoio popular, né? Ou seja, essas instituições desapareceram, né? Não funcionam quando para denunciar e para, né, vigiar aí as violações, né? Então, me parece isso, existe hoje um aumento das tensões, né? O Vasco também colocou bem ali que no governo Obama, né, a repressão ao Assange, esqueci o nome do outro, o Snowden, né, que também denunciou aí, né, vazou algumas informações militares, enfim, e que continuam sendo perseguidos, né, pelo governo dos Estados Unidos. Então, a tendência do Biden, apesar de ele ter começado com essa roupagem mais democrática, né, colocou um negro nas Forças Armadas, liberou para os trans participarem das Forças Armadas, enfim, tem essa roupagem democrática, mas a tendência é continuar, né? Principalmente que é o que se
se evidencia, né? A crise do capitalismo continua, né? O imperialismo está numa profunda crise e os jornalistas vão estar aí nessa mira aí de repressão, se aqueles que estiverem denunciando alguma coisa, porque existe também um amplo setor da imprensa, né, que na verdade não tem interesse em denunciar nada, né? Eles acabaram cobrindo aquelas manifestações, porque não tinha como não cobrir, né? O país inteiro estava em ebulição, mas tem que ver também se a imprensa tradicional dos Estados Unidos vai continuar um trabalho de investigação. Por exemplo, eu particularmente sou muito cético em achar que eles vão denunciar os crimes do Biden nas guerras que o Biden vai iniciar, né? Eu acho que o Biden vai ter uma cobertura da imprensa, no geral, sim, falando no geral, né? Obviamente, aqueles jornalistas progressistas que quiserem denunciar vão ser perseguidos. Isso não há sombra de dúvida nenhuma, né? Ah, com certeza, né? A imprensa, a gente vê aí pelos ataques ao Donald Trump, né? Que a imprensa claramente está ao lado do Joe Biden, de quando o Biden anunciou, né, que seria candidato à presidência dos Estados Unidos. Agora, o Jonas, uma coisa interessante também que acontece nos Estados Unidos, que é um fenômeno que ocorre no Brasil e também no mundo todo, né, é que principalmente a partir da crise de 2008, a crise econômica acabou levando, né, a um acentuamento da crise política, né, a polarização, né, a extrema-direita cresceu, os trabalhadores começaram, né, também a fazer alguma coisa, embora a esquerda pequeno-burguesa insista em tentar contê-los, e iniciou-se aí uma onda de insatisfação geral, né, com o regime político vigente. E uma das principais expressões, né, do regime político é justamente a imprensa, né, o monopólio dos grandes meios de comunicação, como é o caso nos Estados Unidos, da CNN, do New York Times, do Washington Post, o Wall Street Journal, né, ABC, CBS, etc. E nos Estados Unidos, a confiança na imprensa, né, tem diminuído muito. Só 30% da população norte-americana confia, né, aprova a cobertura da imprensa. 2/3 da população não aprova a cobertura da imprensa, não confia no que diz a imprensa, né? É uma coisa interessante também. E não se pode colocar isso daí, a culpa na extrema-direita, falar que o povo é de extrema-direita, que a extrema-direita é negacionista, está atacando aí os pilares da democracia, como é o caso da imprensa, né? A população, e no geral, na verdade, está percebendo aí que a imprensa faz parte do jogo, né? Desse jogo sujo que é o regime político capitalista, né? E o sistema imperialista em total degradação. É interessante isso daí, porque no Brasil a gente também, né, percebe isso daí, da população estar cada vez mais desconfiada, né, e tenta boicotar, etc., com relação à imprensa burguesa, que por isso também ataca tanto, né, os blogs, os canais alternativos de comunicação. Exatamente, Vasco. Eu acho que você foi preciso na sua fala, na primeira fala e na segunda, né, quando você disse como que o capitalismo é autoritário, né, assim, e acima desses perfis, tanto do democrata quanto do republicano, existe um imperialismo, né, exatamente como o Paulo falou, em crise, e seguindo uma ideologia neoliberal, né, que também está em crise desde 2018, e com a crise da pandemia entrou mais em crise ainda. E o neoliberalismo, né, pelos escritos do Hayek, você vê que o neoliberalismo ele é antidemocrático, né, é autoritário, e botou esses protofascistas no poder, né, como o Trump, o Bolsonaro. Né, o Trump colocou porque justamente, como o Paulo falou, o imperialismo está em crise. Né, desde 2008, o imperialismo entrou em crise com uma oposição da China, e a crise da pandemia, querendo ou não, também deu uma derrubada no imperialismo norte-americano, e possivelmente o 5G aí vai vir para derrubar mais ainda
quem sabe, eu acho que a China ainda não consegue ganhar do imperialismo norte-americano, né, no quesito de cultura, né, da língua, da arte, do cinema, mas logo há o imperialismo norte-americano. E é interessante notar, quando se fala em neoliberalismo, né, e como foi citado, muito bem citado aí, os períodos históricos aí pelo Paulo, né, e isso não vem de hoje, essa repressão da mídia não vem de hoje, vem desde a época em que foi implementado um regime neoliberal. Né? O neoliberalismo, para defender o mercado, ele age com um Estado autoritário, e quando se fala em Estado autoritário, um movimento como o do Black Lives Matter, muito bem coberto pela mídia, principalmente pela mídia alternativa nos Estados Unidos, exige ali a mão autoritária do Estado, que é controlado por um dogma econômico do neoliberalismo. Se isso vai acabar, aí é a dúvida que fica aí, que eu deixo aí para os companheiros aí de debate, se o neoliberalismo vai chegar nessa crise e chegará no seu fim, ou vai aí conseguir uma ascensão pós-pandemia e piorar o seu sistema autoritário. A questão do imperialismo em si, né? Ele é um sistema que é marcado pela total decadência do sistema capitalista, né? Ele é a expressão da decadência desse sistema econômico, né? E portanto, cada vez mais uma coisa doentia, né? E o próprio imperialismo, né? Você chegou a falar da China. O imperialismo, ele é um sistema de monopólios, ou seja, as poucas nações realmente desenvolvidas do mundo, né, que são as nações da Europa Ocidental, o Japão e os Estados Unidos, há mais de 100 anos eles fecharam ali o clubinho deles para impedir que qualquer outro país tenha acesso a esse desenvolvimento. Tanto é que a gente vê, né, a China em um relativo crescimento, né, nos últimos anos, e sempre boicotada, né, pelos Estados Unidos, por outros países, principalmente com relação à economia, né? Suas empresas, elas não têm condições, poderiam até, né, ter condições de competição com as empresas norte-americanas, por exemplo, se a gente não vivesse justamente na época do imperialismo, né, que na qual os monopólios controlam o Estado e usam o Estado para impedir a concorrência, né, de players aí mundiais que apareçam contra eles. E a questão da imprensa, acho que está totalmente relacionada a isso, né? Não vai dar tempo de a gente falar aqui, infelizmente, mas na imprensa também o que existe é um cartel, né, um monopólio aí em qualquer país, em todos os países, e mesmo um monopólio internacional, que se você for ver, poucos conglomerados econômicos controlam, né, a imprensa mundial, né, e esses conglomerados aí são de países capitalistas avançados, né, países imperialistas. Os que tentam concorrer contra eles, curiosamente, são empresas, né, imprensa, meios de comunicação estatais, como é o caso dos meios de comunicação chineses, como é o caso dos meios de comunicação russos, né, para a gente ver como uma concorrência no âmbito da propriedade privada já é impossível a essa altura. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando aqui o final do nosso programa. Desta vez eu consigo e sou eu, enviam aqui super sticker, valeu pela contribuição. Desta vez eu consigo e o ao vivo, o sou eu comenta aqui com a gente também. O Adriano Teixeira, o Caio Rocha e o pessoal da TVC Jornalismo aqui também com a gente, representados aqui no nosso programa pelo Valdo Santos. E eu gostaria, inclusive, né, no final do programa aqui, de agradecer aí ao próprio Valdo, ao Jonas Carreira, ao Paulo também pela participação, Paulo estreando aqui no nosso programa. Valeu, foi muito legal, gostei bastante do programa de hoje. Um programa dinâmico, interativo aí, todo mundo falando, né, comentando aí, comentários muito pertinentes, analisando aí, né, a imprensa brasileira e também a situação
da imprensa, da liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Espero que na próxima sexta-feira a gente também possa fazer um debate legal assim como hoje, né? Espero que vocês, nossa audiência tenha gostado, os companheiros também que participaram tenham gostado. Compa 29 comenta aqui por último também com a gente. Então, muito obrigado, Jonas, Valdo e Paulo, pela participação de vocês aqui no nosso programa. Muito importante mesmo, assim, a gente discutir isso coletivamente. Valeu pela... Hoje, 9h30, TVC Jornalismo, 9h30, com o professor Jonas Carreira, no Edição Urgente. Beleza. Valeu, valeu todo mundo que acompanhou vocês. Não se esqueçam que amanhã, às 11h30 da manhã, tem análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, ao vivo aqui na CO TV. Convidamos todo mundo para assistir. A gente volta na próxima sexta, 6 da tarde, ao vivo aqui na CO TV também, com mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Tchau!